Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão. E hoje vamos reagir à filosofia, estoicismo, já tem vídeo aqui no canal. Só que agora a gente vai reagir ao Pondé falando sobre o estoicismo. Eu acho que o Pondé, em algum nível, ele tem uma linha, um posicionamento político diferente do Leandro Carnal. O primeiro vídeo que eu reagi era o Leandro Carnal falando sobre o estoicismo. E, bem, vamos ver o que o Pondé tem a dizer. Já senta o dedo no like e bora lá sem mais enrolação. Você tem a sensação de que o tempo está passando rápido. Ah, e detalhe, o nome do vídeo é O que nos ensina Sêneca? Pondé reflete sobre o estoicismo. E a thumb, uma thumb assim, eu achei boa, porque diz que os ricos são facilmente seduzidos pelo estoicismo. Por que será? Vamos ver. Rápido demais? Não dá para fazer tudo o que gostaria? Isso te leva a pensar que a vida é curta demais? Vamos nos inspirar aqui na obra clássica sobre a brevidade da vida do filósofo espanhol Sêneca. Ele viveu os primeiros anos depois de Cristo. Vou ler aqui a epígrafe para esquentar nossa conversa. Não é que tenhamos um curto espaço de tempo para viver, mas o desperdiçamos demais. A vida é longa bastante e foi concedida em medida suficientemente generosa para permitir a realização de coisas maiores, se o tempo for bem investido. Mas quando é desperdiçado no luxo e no descuido, quando não é dedicado a bons fins, percebemos que ele passou antes de sabermos que estava passando. Podemos? É isso aí. Tem um box famoso aí, que é vendido e que eu tenho em algum lugar, que vem as meditações do Marco Aurélio, que vem sobre a arte de viver, do Epiteto, e a brevidade da vida, o manual de vida de Epiteto e a brevidade da vida de Sêneca. Eu achei o Sêneca o mais fraco dos três, tá? Porque é um livro inteiro que ele bate muito na tecla de precisamos viver a vida de maneira sábia e não desperdiçar a vida com bobagens, tá? Inclusive, esse livro da brevidade da vida, o Sêneca escreveu porque ele era um conselheiro lá do imperador romano, não vou lembrar exatamente o nome. Então foi um livro escrito para uma pessoa em específico, onde ele dá esses conselhos. Só que eu achei muito repetitivo, achei fraco até, pouco existencial. Mas enfim, vamos ver um pouco o Pondé falando e aí eu complemento. Pondé. Podemos. O Sêneca foi um dos representantes do estoicismo no Império Romano, não é? O que há nesses ensinamentos que fazem tanto sentido na sociedade de hoje? A gente usa uma expressão em filosofia que é a constante estoica. Significa o estoicismo está sempre falando com a gente, apesar dele ser antigo, né? Querendo ou não, tá? Eu não sou estoico, eu gosto de criticar o estoicismo, principalmente o estoicismo contemporâneo do mundo capitalista. Porque o estoicismo clássico aí é outro rolê. A gente tem que se transportar para aquele contexto para não cometer erros de anacronismo, tá? E, querendo ou não, o estoicismo é uma filosofia clássica. E isso significa que os temas debatidos são temas que eram pertinentes antigamente e são pertinentes agora, tá? Só que isso não é um fenômeno apenas do estoicismo. Isso é um fenômeno de todas as boas correntes de pensamento. É um fenômeno de todos os bons pensadores, de todos os bons livros, tá entendendo? Um livro clássico é aquele que trabalhou temas sensíveis, temas complexos no momento em que foi escrito e ainda continua tratando desses temas. E o mais importante, o clássico dos clássicos parece que ele tem um aspecto de previsibilidade, entende? Da qual coisas que eram inimagináveis, coisas que eram impensáveis lá no momento da sua escrita, hoje, com as transformações sociais, econômicas, políticas, materiais, fazem com que aquele texto ganhe uma nova forma do tipo assim, meu Deus, esse cara previu o que ia acontecer, sabe? Isso é que determina um clássico. E eu acho que o estoicismo, ele bate numa tecla que é universal, entendeu? É existência humana, qual o meu papel aqui no mundo, qual o meu lugar, como vou agir, tá entendendo? E isso... Cara, a gente vai estar em 3059. As pessoas vão estar se perguntando, o que eu faço amanhã? A gente vai estar em 9 milhões, ano 9 milhão. Como viver bem a minha vida? Tá? E é uma pergunta que também era feita na época de Cristo, que era feita antes de Cristo. Então, assim, são temas eternos. O amor, a vida, a morte. Então, são temas que não tem como errar, entende? Só que, claro, você tem que saber discorrer bem, discorrer de uma forma genuína, de uma forma inteligente, e aí você vira um clássico. Você mesmo agora, parte do que você citou, do Sêneca, né? Essa ideia que a gente desperdiça a vida em luxos. Você conhece coisa mais contemporânea do que isso? A própria noção de desperdiçar a vida com coisas que não têm tanto valor assim,
Então, e aí nesse contexto do Império Romano, como podemos mencionar o próprio Marco Aurélio, o cara é um imperador. O Sêneca trabalhou no Império. Então ele era um cara da elite, então ele tinha acesso a luxo, ele tinha acesso a excessos. Portanto, ele poderia fazer essa reflexão, né? Pô, será que vale a pena mesmo ficar comendo até vomitar e eu vomito para comer de novo e orgia com um monte de pessoas? Era um luxo e um privilégio que ele tinha acesso. E, portanto, possibilitou esse questionamento. O povão não tinha acesso a esse luxo. Então, o estoicismo, aí a gente já vê um aspecto um pouco elitista também do estoicismo. O estoicismo prosperou muito bem em determinados grupos, tanto que a elite intelectual romana, a elite do Império Romano, era todos estoicos, entendeu? Por conta disso. Mas, por outro lado, o estoicismo também deu uma resposta para os pobres. Então, o estoicismo possui uma construção, que é uma construção, assim, bem foda. E englobou gregos e troianos, literalmente, e fez muito sucesso. E até hoje a gente tenta resgatar certos ideais estoicos. Que é um tema estoico que hoje também pega muito bem, né? Chama atenção. Mas eu diria que o estoicismo ele tem uma atração que, assim, primeiro são textos que eram escritos sem nenhum jargão técnico, certo? Como no caso do Aristóteles ou mesmo do Platão, né? Tem uma linguagem que você consegue atravessar sem grandes dificuldades. Depois que os estoicos... O Epiteto, ele era escravo, então ele não escreveu, ele não sabia escrever, tá? O manual de vida do Epiteto, alguém compilou algumas palestras, algumas falas do Epiteto e lançou o livro. Porque assim, o livro foi lançado só muito tempo depois, na Idade Média, fim da Idade Média. Mas alguém compilou os discursos e escreveu. Marco Aurélio, sim, ele escreveu as meditações enquanto uma espécie de diário, tá? As meditações do Marco Aurélio também foi lançado somente muito tempo depois, ali na Idade Média, enfim. As meditações não eram um livro, não tinha pretensões editoriais. É o diário pessoal do Marco Aurélio, onde ele escrevia o que ele achava sobre as coisas e aí depois acabou sendo publicado. Então essa é uma pegada dos livros do estoicismo, tá? Pelo menos desse estoicismo romano, certo? Não vamos falar do estoicismo antigo, que eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre o estoicismo antigo e sugiro que vocês assistam também, eu vou deixar aqui o linkzinho. Mas bem, vamos continuar. Os estoicos, eles tinham, principalmente o estoicismo romano, que é o que ficou mais famoso e que tem fama hoje em dia, o estoicismo tinha uma preocupação que era o seguinte: fazer com que você entenda que a maior parte das coisas da vida você não tem controle sobre elas. A fortuna, né, pode nos atingir e tal. Você deve... E esse é um ponto que é uma herança, assim, total da forma de pensar dos gregos e da forma de pensar dos romanos. Vamos lembrar que na mitologia grega, as moiras tecem o destino dos homens. Vamos lembrar que Zeus organizou o universo, colocou ordem no mundo. Portanto, essa noção de liberdade, livre-arbítrio, o homem é senhor de si, o homem empreende a sua própria vida, tudo é possível diante da disciplina, diante do esforço humano, isso não é conversa de grego, entendeu? Os gregos entendem que tudo está definido pela nossa natureza, e a nossa natureza ela foi organizada já, seja pelas moiras, seja por Zeus. Portanto, diante desse contexto, tá, que é um contexto desde Homero, que é um contexto platônico, é um contexto aristotélico, e aí o estoicismo acaba pegando tudo isso e transforma, ele dá um passo a mais, dizendo que não é bem um Deus que definiu essas coisas, mas sim o próprio universo em si, que é algo imanentemente divino, tá? Então Deus é a totalidade das coisas, e aí esse próprio princípio racional que governa o universo, eles chamam até como que é o conceito mesmo? Princípio seminal, criador, que está por tudo, é isso que controla, é isso que explica a realidade dos fatos. Portanto, a gente não tem controle sobre as coisas lá fora. As coisas lá fora estão sob os desígnios de Deus, dessa coisa divina que é todo o universo. O universo é algo vivo, entende? O macrocosmos, ele é algo racional. E é ele que determina tudo que vai acontecer na minha vida.
E aí, o que sobra? Só sobra aquilo que eu entendo de tudo isso, a forma como eu enfrento a vida. Seja eu vou enfrentar com ódio, eu vou enfrentar com aceitação, eu vou ficar dando murro em ponta de faca, eu vou ficar xingando, eu vou ficar ressentido, ou eu vou me desapegar desses pontos, desses fatos. Não vou me envolver não vou me envolver emotivamente com a dor, com os pesares da vida, com o sofrimento, tá? Então, isso fica muito claro no livro do Epiteto. Você só controla a forma como você reage a essas coisas. Porque essas coisas são controladas pelo universo. E assim por diante. Se concentrar naquilo que você tem controles sobre elas. E uma das coisas que você pode ter controle na vida, em alguma medida, é escolher como você usa o seu tempo. É claro que nem todo mundo tem esse luxo de poder escolher o seu tempo. Por isso que uma coisa que eu sempre observei, Andresa, em aulas de estoicismo, normalmente as pessoas de melhor condição material é mais seduzida pelo estoicismo. Porque o próprio Epiteto, que era escravo, ele não tinha muito como controlar o tempo dele, né? Ele era escravo. Mas aí que está o ponto da genialidade do discurso do estoico. Porque o discurso estoico, ele acaba agradando tanto o cara que é pobre, tanto o cara que é rico. Porque o cara que é pobre não tem o que fazer. Então eu vou ficar dando murro em ponta de faca, brigando com o meu capataz, brigando com o cara que é meu dono, porque eu não tenho tempo, porque eu gostaria de fazer as coisas que eu quero? Não, porque não vai resolver. Portanto, aceite e fique de boa. Baixa a cabeça e aí você para de sofrer, porque você não está mais lutando contra isso. Da mesma forma, o cara que é rico, ele pode escolher como passar o tempo. E no caso de Sêneca, Marco Aurélio, eles podiam fazer orgia, podiam fazer banquetes, e aí ele pode chegar no ponto de, qual o sentido disso tudo? E aí, dentro da mentalidade estoica, excessos tiram o homem do caminho da virtude, excessos não são coisas racionais, tá? Então o estoicismo ele serve tanto para quem é pobre como para quem é rico, só que serve de formas diferentes. Claro que para quem é rico, ele vai funcionar de uma outra perspectiva, principalmente no tempo atual, do capitalismo, onde quem é rico entende também que nós somos empreendedores de nós mesmos, o que é uma contradição brutal da lógica capitalista para a ética e para a lógica dos estoicos. Mas eles dão um jeito de misturar, eles dão um jeito de fundir as coisas, entendeu? Então o rico olha para isso e ele começa a pensar, poxa, é verdade, eu vou ter dificuldades na minha vida, white people problem, mas vou ficar de boa porque tudo passa e tá tudo bem, porque final do ano eu vou para Miami e depois eu vou comer sushi e aí eu vou fazer sexo com mulheres do job, tá entendendo? Aí casa dessa forma, serve dessa forma. Por quê? Porque vislumbra a possibilidade, por exemplo, de ter mais controle sobre o seu tempo. Entende? Tem uma outra coisa que o estoicismo também é muito interessante. Você tem o Sêneca, que era um senador romano. Marco Aurélio era o imperador romano, César. E o Marco Aurélio, muitas vezes, fala disso como se fosse... Ele está falando do manto púrpura, que era típico do imperador romano, e ele fala que se você olhar bem, ele nada mais é do que um pedaço de pano que você mistura com tinta de frutos do mar, digamos assim. Ou seja, é um nada. O sucesso é uma ilusão. O mundo engana, certo? Mas só pode falar que o sucesso é uma ilusão quem tem sucesso. Epiteto, que era escravo, ele não usava essa roupa pintada por frutos do mar, entende? Quanto mais você se deixa levar por isso, mais você acaba ficando frustrado. É mais fácil para uma pessoa que tem algum sucesso, que usufrui do que o mundo pode oferecer, perceber isso. Agora, Sêneca falava, né, que é preciso olhar para os grandes filósofos, aprender com seus ensinamentos, mas para isso é preciso tempo, né? Quem é que tem tempo para hoje, né? Numa sociedade que te consome, que você precisa correr atrás de tudo para pagar as contas. Tem uma diferença também entre o mundo antigo e o mundo de hoje, que é o seguinte: todo mundo trabalhava e tal, os escravos trabalhavam, a aristocracia fazia guerra ou fazia política, como se costuma dizer. Mas assim, todo mundo trabalhava demais, né? A aristocracia, o imperador, esses caras mandavam mais ou menos. E trabalhar nunca se trabalhou tanto igual trabalhamos hoje, tá? Isso aí tem que ficar claro. A evolução da jornada de trabalho, ela só aumentou com o passar dos anos. Você não tinha o que se tem hoje, que é um olhar sobre o tempo como uma commodity. O tempo é alguma coisa que tem agregado a ele dinheiro.
certo? Hoje. E é claro que o que acontece... E esse é o ponto. Na época havia uma romantização do ócio, tá? E essa romantização do ócio durou muito tempo, entendeu? Então quem é rico assim, a meta para ficar rico é poder ter ócio. Hoje parece que o discurso é o contrário, né? Quanto mais você trabalha, mais rico você vai ser. Por mais que no fundo, quem é muito rico põe os outros para trabalhar para ele. E ele acaba ficando ócio. E aí, como ele tem tempo, ele pode refletir sobre essas coisas. O que eu vou fazer com o meu tempo? Porra, eu fico 24 horas por dia jogando joguinho e batendo punheta. Então, assim, posso fazer algo melhor. O trabalhador não pode jogar joguinho e bater punheta o dia inteiro. Ele tem que trabalhar. É que a ideia de que você deve, por exemplo, ler filósofos, que é a posição do Sêneca, né, do texto, a gente vai ver, a ideia de que você deve usar seu tempo para coisas que têm valor e não para porcaria, tipo ficar se enfeitando a casa, como ele fala. Hoje, o que as pessoas normalmente fazem? Compram livros que fazem uma leitura do estoicismo barata, adaptada, na verdade, a livros motivacionais, sem ser, na realidade, o estoicismo original. Uma leitura mais fácil. Uma leitura mais fácil e que vende a ideia, por exemplo, de que os estoicos falavam que você pode ter controle sobre tudo na sua vida, o que não é verdade. Só o mentiroso fala isso. Na psicologia existe uma abordagem chamada terapia cognitiva comportamental, TCC. É uma terapia de curta duração que busca solucionar problemas pontuais por meio da modificação de pensamentos e comportamentos considerados inadequados. O psicoterapeuta Marcelo da Rocha Carvalho falou sobre a relação entre a TCC e o estoicismo. Falar de brevidade da vida, né, associada ao estoicismo, no caso do Sêneca, tem muito a ver com as psicoterapias, principalmente as terapias cognitivas comportamentais. E aqui já é outro ponto, né? Quem que faz terapia no Brasil? Quem é rico? Quem que vai no dentista no Brasil? Quem é rico? A gente pode dizer que uma delas seria, a gente brinca um pouco, o avô da terapia. E não precisa ser rico, tá? Classe média também tem acesso a esse tipo de coisa, mas o explorado, trabalhador, não tem acesso. Cognitiva, o Albert Ellis, depois o pai seria o Aaron Beck, são autores que ajudaram a desenvolver o que a gente hoje chama de terapias cognitivas comportamentais. O Albert Ellis fez um resgate da relação com a filosofia, porque para existir a psicologia ela teve que se separar da filosofia para estabelecer como uma ciência, né, tentando ser uma proximidade com as ciências naturais. E aí a presença da obra do estoicismo, no caso desse o bem viver, já que a vida ela, né, não tem prazo, pode acabar em qualquer momento. A gente nunca sabe o fim da história, como diria o Lulu Santos também, lá na música dele. Dessa história ninguém sabe o fim. E o pacote principal, né, que é integrado à forma da terapia cognitiva, é você mudar a maneira que você interpreta as coisas, que não são as coisas que nos fazem sofrer, mas sim como eu as vejo. E que a partir do momento que eu consiga transitar, melhorar essa forma, com a ajuda da terapia, do psicólogo, do psiquiatra, do psicoterapeuta, eu consigo, na brevidade das coisas que eu não escolho, né, ter melhor aproveitamento no sentido de interação, né, de vivenciar uma natureza mais profunda e entender que a vida, né, passa por muitos sofrimentos e que eu preciso toda hora um pouco de poesia para lidar com esses sofrimentos e viver melhor. Essa ideia de que não são os fatos em si que causam o sofrimento, no sentido, é claro que existem fatos que causam sofrimento, mas a gente tem uma possibilidade de interpretar as coisas de uma forma tal, esses fatos, em que elas necessariamente não pareçam a você tão impossíveis, tão horrorosas. É a história do copo pela metade ali? Ou tá vazio, ou tá pela metade. Né? Meu vazio, meu cheio. E a própria noção que a TCC usa muito, a ideia de que você precisa, por exemplo, aprender a desenvolver outras crenças em relação à vida, o mundo e tal, porque as crenças que você tem fazem com que você sofra muito, também bate com o estoicismo. Né? Nesse curto escopo de ação, né? Por exemplo, o Marco Aurélio fala, todo dia de manhã eu acordo e eu digo para mim, eu vou encontrar um nécio, um idiota. Hoje eu vou encontrar um idiota. Hoje eu vou encontrar um picareta, traduzindo a nossa linguagem aqui. Hoje eu vou encontrar alguém que vai querer me trair. Bom, ele era César, era normal. Então, portanto, com isso ele está querendo dizer o quê? Não adianta eu me enganar de que eu não vou encontrar esse tipo de gente. Essa afirmação está no livro 2, o início do livro 2 das meditações. E aí ele diz isso por quê? Bem, quando eu encontrar com o nécio, com a pessoa que está querendo me trair, eu não vou sofrer, porque eu já estava prevendo isso daí. Eu já estava prevendo essas atitudes, né? Então é um manualzinho, é uma dica
sensata, uma dica legal. Poxa, um dia alguém vai querer acabar com o meu dia. Quando alguém de fato quiser acabar com o meu dia, eu não vou ser pego desprevenido, então eu vou estar mais preparado, então eu vou sofrer menos. Então perceba que são temas, de novo, né, universais, tá entendendo? Porra, lidar com a vida, lidar com a morte, não sabemos o fim, não sabemos o que vai acontecer no dia de hoje, pode ser tanto a morte como alguém querendo trair, alguém querendo me fazer mal. E aí, se você se precaver contra essas coisas que a gente tem relutância em aceitar, a gente pode sofrer menos. E aí, esse é o objetivo final dessas filosofias do período helenístico, que se encaixa ao estoicismo. Ataraxia, estado de tranquilidade da alma. Não deixar minha alma ser perturbada pelas coisas de fora. Portanto, eu blindo a minha alma com essas pequenas dicas, por exemplo. Hoje. Então, se eu já souber que eu vou encontrar, isso me prepara e me tira a ilusão de que é possível um dia em que você não encontra um idiota. No caso dele certo, a situação era pior. Mas assim, entende? Quer dizer, esse processo de você preparar, eu diria, a consciência. A TCC, assim como o estoicismo, o estoicismo chama isso de ética, tá? Esse negócio de interpretar diferente é a ética estoica. Isso é a ética estoica, né? A área da vida em que você tem alguma voz. Tanto a TCC quanto a ética estoica, elas se movimentam no âmbito do que eu diria um certo campo decisório humano, consciente, entende? Eu identifico um comportamento ou uma crença que atrapalha a minha vida, que está me levando a determinado tipo de sintoma, digamos, e eu pensando, no caso com o terapeuta, no caso do estoicismo, trocando ideia com o meu mestre, como era o Marco Aurélio, o Sêneca para um monte de gente, né? Eu consigo, de repente, ver a coisa de outro jeito. Mas é a consciência. E tem uma frase simples nesse sentido, que é melhor ser feliz ou ter razão. Né? Ah, essa eu adoro, essa frase. Essa eu adoro. Alguns acham que é a frase típica do casamento. Que razão, coisa nenhuma. Eu quero... E aí a gente percebe um aspecto até pragmático, né? Os romanos eram muito pragmáticos. Portanto, o estoicismo romano se torna algo pragmático também. O que eu faço para viver melhor meu dia a dia? O que eu faço de forma prática para que eu não me aborreça no meu dia? Entende? E de novo, questões pragmáticas são questões da nossa vida, questões universais. Porque todo mundo, quando acorda, todo mundo, quando vai dormir, reflete sobre essas coisas. Como diminuir meu sofrimento? E se você pouco tem sofrimento, caso você seja uma pessoa rica, você vai querer refletir sobre o seu tempo, sobre a sua vida, sobre a sua liberdade. O que eu posso fazer para melhorar o tempo que eu tenho aqui, que é um tempo curto, que é um tempo indeterminado, porque não sabemos o fim, não sabemos quando virá a morte. Ou seja, esses assuntos são universais. E o estoicismo, ao meu ver, tratou de uma maneira muito legal, trouxe respostas muito legais, só que respostas que faziam muito sentido naquele contexto do mundo greco-romano. Hoje, os ideais do mundo capitalista, os ideais que guiam as nossas vidas são muito diferentes. No entanto, o cara que é rico, ele ainda consegue utilizar o estoicismo para fazer esse questionamento sobre essas futilidades da vida que, porra, a gente está aí enfiado em luxo e ostentação em rede social, luxo e ostentação em rede social, que é apenas algo fútil, uma maquiagem que não expressa essência nenhuma, que não expressa valores reais nenhum, e em algum momento a gente se questiona sobre isso, sabe? O cara que ficou milionário começa a se questionar das amizades que ele está fazendo, o que é um ponto de questionamento que eu não consigo fazer, porque eu não sou milionário, entendeu? Eu não posso questionar o tipo de amizade que eu tenho, porque eu não tenho esse tipo de amizade interesseira. Enfim, vamos ficar por aqui. Se você vê valor no que a gente faz, você pode contribuir com o canal aqui em cima, você pode comprar os meus cursos no QR Code abaixo, ou simplesmente curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Beleza? Um abraço e até a próxima.